Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. O relato foi ouvido na casa do faraó, agora chegou até lá. Os rabinos comentam sobre o papel da voz na oração. A relação oculta entre a voz e Sefirote é explicada pelo fato de que uma voz interior pode ser ouvida assim como a voz externa pode. Mas a voz interior se relaciona com a Sefirote ou a Sefirá de Zerampim, de uma maneira que a voz ouvida não faz. Então, aprendemos há muitas vozes diferentes. Aquelas que incluem a letra Vav, é uma pergunta aqui, são ouvidas de formas diferentes daquelas sem ela. Os rabinos concluem que quando o Criador levanta a voz, que agora está sem o Vav, o povo volta para a casa de seu longo exílio para adorá-lo, no Monte Sagrado de Jerusalém. A relevância dessa passagem. A fala humana está intimamente ligada ao divino. A voz pode invocar força das trevas e da luz. Diferentes palavras e bênçãos ressoam com os numerosos mundos supernais que habitam no alto, cada reino trazendo um raio particular da luz divina, para iluminar nossa existência. E os antigos cabalistas compunham palavras e orações que radiarem as mais brilhantes da luz deste mundo. Essa passagem nos ajuda a estimular a luz que brilha em todos os mundos superiores. Ela nos inspira a usar a nossa voz externa e também a interna para produzir apenas energias positivas. O relato, literalmente, aqui a palavra voz. Não é? Então, foi ouvido na casa do faraó, o Rabi Abba começou a discussão com o versículo: minha alma anseia, de fato, demanda pelas cortes de Hashem, e meu coração e minha carne infama do El. Isso é o Terrilim ali, 84:3. Então, ele continua: venha, eis que quando um homem ora diante do seu mestre, ele deve primeiro recitar a sua bênção diárias e fazer as suas orações nos momentos apropriados. Pela manhã, ele deve estar unido o direito do santo bendito seja ele, que é Hesed, em Minhá, que é a oração da tarde, ele deve estar unido à esquerda do santo bendito seja ele. Cabe ao homem rezar diariamente para estar unido ao santo bendito seja ele. Como já foi explicado,
Quando ele ora diante do seu mestre, ele não deve falar em voz alta, pois quem fala em voz alta verá que a sua oração não é aceita. Por quê? Porque a oração não é uma voz audível. A voz aqui que está se falando é a voz com, é a palavra com. E essa palavra com, que está escrita aqui, ó, que é a voz, né, kaf, vav, lamed, né, e é uma voz diferente, né? Ele pergunta aqui, na verdade, a gente segue aqui, não é uma voz audível, é uma oração. O que então é uma oração? É uma voz diferente, que está ligada à voz que é ouvida. Qual é a voz que se ouve? É col, grafada com a letra vav, enquanto a voz ligada à voz que se ouve é col, tem a letra vav. Então, ele está falando aqui que os dois tipos de palavra aqui ouvida tem não tem uma letra vav, é sem a letra vav, e aqui a ouvida tem uma letra vav. Pois bem, que é zerampim, a representação de zerampim. Enquanto a voz ligada à voz que se ouve ecoa sem a letra vav. Assim, um homem nunca deve falar em voz alta quando reza, mas orar em um sussurro, que é o aspecto da núclea. O segredo da oração, com nossas orações, unimos a voz mansa com o zerampim, que é a voz audível. Então, essa é a voz com col, com vav. Estas orações é sempre aceita, porque deseja unir-se a zerampim. Isso é aprendido com as palavras e a voz foi ouvida, grafada sem a letra vav. Muito bem. Então, esta é uma oração de sussurro, como está escrito de Hannah, em sua voz não foi ouvida. Isso é 2 Samuel 1,13, quando Hannah rezava e até o profeta pensou que ela estava bêbada porque os lábios mexiam, mas não saía som algum. Então, ela estava agradecendo ao Eterno. Vamos ver aqui em 1 Samuel 1,3, e vamos tentar achar aqui a passagem que não tá falando aqui, quando na casa do faraó se ouviu. Bem, para que a gente possa entender bem o estudo e não ficar nenhum tipo de dúvida em relação ao que está se falando aqui. Não sei. Então, aqui, a gente começa abrindo em Samuel, 1 Samuel, que é 1,13. Pois bem, diz aqui, olha, no 1,13, enquanto ela continuava rezando diante de Hashem, Eli observava sua boca. Agora ela não estava orando, em seu coração somente seus lábios se moviam, mas a sua voz não podia ser ouvida. Então Eli pensou que ela estava bêbada. Então vamos lá. Então seguiu-se que aquela voz que foi ouvida lá na casa do faraó, não é? Ela era uma voz, tá aqui, ó, vai Hakol Neshama Beit Faraó. Então tá, a voz foi ouvida, né? Tá aqui. A gente tem aqui o texto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, é o mesmo texto que está na Torá. Está aqui, ó, vai Hakol, tá vendo? Neshama Beit Faraó. Aqui a gente tem uma palavra muito parecida com Neshama, mas não é, né? A questão de Shema, se ouviu, Shema, ouça, etc., na casa do faraó. Essa é a palavra, e aqui a gente está vendo a palavra kol, somente sem a letra vav aqui, né? Então, ela é substituída aqui por um rolam, que tá aqui não dá para se enxergar muito bem, porque esse texto aqui é bem, bem ruinzinho para se ler. Pois bem, agora que a gente descobriu isso, agora a gente vai voltar aqui no livro de Samuel 1,13, porque a gente está falando da voz audível e a voz não audível. Aquelas pessoas ficam gritando para falar com Deus, aquele emocionalismo todo, que não tem nenhum sentido dentro da Torá. Veja, é preciso entender essas coisas bem, não é? Então,
Aqui fala que a voz dela se movia, mas a sua voz aqui, ó, a palavra veicular, né? Ó, cou tem um vav aqui. Tanto tem um vav aqui que tem um rei no final. Então a palavra dela, no, lo, não é? Aqui Shema não era ouvida. Tudo bem. E ela teve, né, a sua reza atendida, porque ela é a mãe de Samuel. Então, vamos continuar a partir daqui. Esta é a oração do Santo Bendito seja ele aceita. Uma oração que é feita voluntária, intencionalmente, e é devidamente realizada por um homem preocupado com a unidade de seu método, todos os dias de maneira adequada, tanto um homem como uma mulher. O Rabi Eleazar disse, uma voz secreta é a voz suprema, ou seja, é a voz de Biná, da qual todas as vozes são derivadas. Mais uma voz sem a letra Vav é a oração abaixo, ou seja, o Núqueva, o próprio Malhut, prestes a se levantar e ser elevado ao Vav, que é Zerampim, e se unir a ele, para receber Rassadim, ou seja, misericórdia dele. Venha, e eis que a voz foi ouvida, esta voz sem a letra Vav, ou seja, a Núqueva, que é Malhut, quando separada de Zerampim, a voz que chora pelo primeiro tempo e pelo segundo tempo. É ouvida, como está escrito, uma voz foi ouvida em Ramá. Jeremias 31, 14. Ele pergunta, o que é Ramá? Literalmente no alto. Ele respondeu. E o mundo é um mundo supernal, um mundo vindouro, que é Biná. Isso é derivado de entre Ramá e Beitiel. Shofetim 4:5. Que significa do eterno para o eterno. Literalmente, de mundo para mundo. Ou seja, de Biná, chamado Ramá. Então, ouvi um choro de Ramá, ouvi um choro de Biná. Um mundo superior ao Núqueva, que é o nosso mundo chamado Beitiel, um mundo inferior. Aqui também, né, vírgula, em Ramá, referência ao mundo supernal Biná. Pois quando foi ouvido em Ramá, então está escrito, e naquele dia, Hashem Elohim Tsevaot chamou ao choro e ao luto, isso é Ishayahu 22:12. Então, aqui Elohim Tsevaot, né, Hashem Elohim Tsevaot, a palavra Elohim Tsevaot está ligada a Sefirah Hod, né? É aquela Sefirah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa Sefirah, a gente está representando aqui pelos planetas, mas também pode ser Sefirah interna. Então, aqui eu tenho um Elohim, né? A palavra Elohim Tsevaot. E aqui eu tenho o nome Yud Kei Vav Kei, né? O tetragrama escrito logo após Tsevaot. Aqui é o nome Shaddai. Só para a gente entender aqui o que está sendo falado. Então, ele chamou ao choro e ao luto. Né? Então, aqui ele continua, então, falando. Né? Isso é Ishayahu 22:12. A voz foi ouvida alta, acima o Núqueva subiu, a Malhut subiu até a coluna esquerda de Biná. Então, ambos os templos foram destruídos. Por que foram destruídos? Porque a letra Vav se foi do Núqueva, se esfumaçou. A gente há de ouvir, fora um momento muito especial, que é Yom Kippur, se nós tiramos esses 6 planetas aqui, ou essas 6 sefirotes, ó, acabou a conexão. Não tem mais conexão. Ó. Acabou-se. Como é que se pula de um, não é? De um local para o outro? Acabou. Aqui é a letra Vav. Não tem como alcançar outro mundo. E é isso que o Zohar está explicando ali para a gente em relação a essa construção. Veja, o Vav foi embora, né? Porque subiu até a coluna esquerda de Biná, então ambos os templos foram destruídos. Por que foram destruídos? Porque a letra Vav se foi do Núqueva, pois vestiu a direita de Biná, e a Núqueva vestiu a esquerda de Biná. Assim eles foram separados de ponta a ponta. Fim, diz aqui. Então está escrito, né? Rahel chorando por seus filhos. Ela se recusou a ser consolada por seus filhos porque ela
ele e não ela, né? Isso aí, ele me arma 31:14. Vamos dar uma olhada aqui? Então tá aqui, ó. Assim, dito Deus, um grito ouvido de Ramá, né? E continua, ela se recusa a ser consolada e seus filhos que se foram. Então veja, Koa, Amar, Adonai, Kou, a voz, e aí a palavra Berramá, que é Biná, aqui, né? Neshama, Nehi, Berri, Te, Mirurim, Rahel. Mi, Bacá, Al, Beneiha, Mianá, Lehanehen, El, Beneiha, Ki, Ineino. Né? Então, ela, aqui é falado para ela, todas as luzes foram interrompidas, como ela não tinha nada para dar aos filhos, eles foram para o exílio, e pergunta por que o versículo dizia porque ele não é, em vez de eles não são. Esse é o final. Agora eu entendi aqui. Então, porque está no singular, no texto, né? E por que não pergunta no plural, porque eles não são? Isto é, o plural, ele respondeu, está escrito, ele não está, né? Como explicamos, porque o marido dela não está com ela. Seu marido aqui é porque aconteceu esse acidente da letra Vav voar, era o próprio Zerampim. E se estivesse com ela, ela teria sido comportada por seu filho. Sua luz não teria sido interrompida e as crianças não estariam no exílio. Mas como ela não está com ela, não é? Ela está sozinha, ela não é comportada por seus filhos. E eles foram removidos dela. Venha, eis que na casa do faraó alude ao alto Biná, isso mesmo, que é a casa de onde as luzes e velas são reveladas. Faz alusão a sefirotes da núquia chamada velas. Tudo o que estava escondido está lá revelado. Por isso, Biná é chamada da casa do faraó. O santo bendito seja ele, então traz todas as luzes e velas para brilhar na voz soletrada, né, sem a letra Vav, que é a própria núquiva. Continua aqui. É importante pegar esses pontos para depois vocês, não é? Não se confundirem com alguns termos da Torá que são complexos de se entender. Pois bem, venha, eis que quando o santo bendito seja ele levanta a voz, nesse sentido de levantar a voz aqui, ele está falando aqui, né, sobre o núcleo do pó. Ele juntará, né, ao Vav, que é Zerampim. Por isso que a palavra, veja, voz que a gente está falando aqui, entre Kou e Kou com Vav, sem Vav, é essa união espiritual. Né? E tem justamente a letra Kuf, que é uma letra que alimenta o nosso mundo. Né? E se ela não é bem trabalhada, com certeza haverá esse recolhimento da letra Vav. Então, o núcleo do pó se levantará ao Vav, que é Zerampim. Então, tudo que foi perdido para Israel no momento do exílio será devolvido a eles. Eles se banquetearão com as luzes sublimes adicionadas a eles do mundo supernal. Como está escrito, e acontecerá naquele dia, um grande sofá será soprado, e os que estavam perdidos na terra de Assur e os párias da terra do Egito virão adorar Hashem no monte santo de Jerusalém. Isso é Ishaiah 27:13.